certo que nem todo mundo tem medo de dinossauros, mas eu tenho certeza que quem assistiu esse filme na infância passou a ter esse medo. A Disney é muito conhecida por suas histórias de contos e fantasias mágicas que caracterizaram boa parte de suas produções no decorrer de sua existência. Porém, logo no início dos anos 2000, essa tradição foi brevemente rompida com a produção de um filme que causou alguns relativos traumas nas crianças que assistiram pelo conteúdo de sua história que se destacou por um teor mais sombrio. E esse filme é chamado Dinossauro. E sim, o nome do filme é só isso mesmo. É seguro dizer que, apesar de se tratar de um excelente filme da Disney e de longe uma das melhores mídias relacionadas a dinossauros, infelizmente a produção não recebeu o devido destaque, o que a levou posteriormente a cair no esquecimento, sendo pouco lembrado pelas pessoas. Contudo, aqueles que o assistiram certamente nunca mais esqueceram, porque apesar de ser uma obra muito bem feita, geralmente não se comenta muito sobre o medo nesse filme, porque a verdade é que o filme Dinossauro da Disney era bem aterrorizante. E sabendo que foi um filme ao qual eu sempre fui fascinado desde criança, eu decidi fazer um vídeo comentando sobre esse lado sombrio da obra que eu não vejo sendo muito comentado na internet. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa e com muitos dentes. Eu sempre fui fascinado por dinossauros desde minha infância, e apesar dessa questão estar associada com várias obras, como uma das mais notáveis sendo a franquia Jurassic Park, o filme Dinossauro da Disney contribuiu bastante para isso também. Provavelmente um dos que mais contribuiu principalmente para a percepção acerca do terror com dinossauros, algo que já é emblematizado logo na primeira cena do filme. A história começa em um ninho de iguanodonte com vários ovos que estão sendo cuidados pela mãe, quando um curioso filhote de parasaurolofo aparece querendo brincar, mas é impedido pelo dinossauro a fim de proteger o ninho. O pequeno dinossauro então vaga pela paisagem se divertindo, enquanto somos apresentados a vários outros dinossauros. E essa parte já é muito interessante porque demonstra uma grande qualidade do filme que é voltada para uma animação bem realista, até mesmo para sua época. Essa percepção é muito bem trabalhada nele, pois mescla modelos realistas de dinossauros com paisagens da vida real, já que os cenários adotados para o filme foram realmente gravados em paisagens reais, pelo menos na grande maioria dos casos. Isso na ótica de uma criança, como foi o meu caso pelo menos, me levou rapidamente a acreditar que os dinossauros eram reais. Esse toque cinemático leva a muitas cenas incríveis como são notadas durante todo o longa, que diga-se de passagem tem uma direção de arte impecável. Porém, ao mesmo tempo que oferece um visual primoroso, também contribui para se ter uma percepção ainda mais assustadora com relação ao lado sombrio do filme, que é logo percebido nesse começo. O dinossauro vaga pela paisagem perseguindo uma outra criatura até que chega numa floresta fechada. Inicialmente ele acredita que está sozinho, porém isso é logo contrariado com uma besta horrível que se esconde nas árvores, e que cria uma das cenas que mais me deu medo. Logo em seguida, o pior acontece. Essa cena sempre me deixou extremamente fascinado. A maneira como ela se desenvolve para fazer você entender que tem algo de errado, criando uma expectativa quanto ao que está por vir, se torna absurda quando o monstro do filme aparece repentinamente destruindo tudo e com uma evidente motivação em devorar qualquer coisa que estiver em sua frente. Essa cena é completamente suficiente para se estabelecer o medo para essa criatura pela sua forte presença. Ainda mais com o fim da cena quando o Carnotauro simplesmente mata um Pachyrhinosauro e depois o devora, o que é mostrado de uma maneira crua e até um tanto chocante na verdade. Até um pouco demais eu diria, em se tratando de um filme para crianças. Pela falta de diálogo entre os dinossauros, já que nenhum fala nessa parte, a cena traz um toque mais sombrio como o de um documentário. Contudo, a importância dessa parte é direcionada a um dos ovos apresentado antes, que foi o único a não ser destruído, já que o Carnotauro acabou esmagando os outros. Esse mesmo ovo é então levado por um Oviraptor, já que havia sido deixado para trás pela mãe. Então se inicia uma sequência onde o ovo passa por vários lugares e pelas garras de vários dinossauros com a sorte primorosa de não se quebrar em nenhum momento, até que chega a um grupo de lêmures em uma ilha. Eles recebem o ovo com curiosidade, mas principalmente medo, por não saberem exatamente do que se trata. Depois de chocado, eles descobrem um pequeno dinossauro que havia nascido do ovo, e no fim um deles, uma lêmure chamada Plio, decide por protegê-lo como uma cria deles mesmos.
Descobrimos então que o ovo guardava nada menos do que o protagonista do filme, que mais tarde cresceria até se tornar um iguanodonte adulto chamado Aladar. E a trama nesse ponto passa a acompanhar o dinossauro junto do grupo de lêmures ao qual ele tem como sua família. Tudo ocorria bem até o ponto em que, de maneira inesperada, nada menos do que um cometa imenso atinge a Terra, levando a uma onda de devastação e caos que leva os personagens a fugirem desesperados. A sequência é intensa e, aliás, uma cena muito bem produzida que até hoje impressiona, e por pouco eles não sobrevivem. Mas com sorte, e se jogando no mar, os personagens saem ilesos, mas já não podem mais voltar para sua casa. A partir desse ponto, eles são levados a procurar um novo lar, se aventurando por terras desconhecidas que logo descobrem serem habitadas por coisas perigosas. E as primeiras a evidenciarem isso são um bando de velociraptores que cercam Aladar e sua família, posteriormente iniciando uma perseguição que os leva ao encontro de algo que eles não esperavam, uma gigante manada de dinossauros. Sai da minha frente! Mas a sorte é que é uma manada de herbívoros, então eles se juntam a eles onde os velociraptores não podem mais persegui-los. Aqui somos apresentados aos líderes da grande manada, Kron e seu companheiro Bruton, que juntos lideram a manada que está em processo de migração à procura de água e também por consequência do meteoro que havia atingido a Terra antes. Nesse ponto o filme caminha para o principal destino tanto dos personagens quanto dos outros dinossauros, que além da busca inicial por água, se volta para a procura do que é chamado de Área dos Ninhos, lugar onde os dinossauros seriam livres para procriarem e viverem com tranquilidade. Contudo, essa promessa ainda se mostra distante e é dificultada pela existência de alguns horrores que cercam o bando. Durante boa parte do trajeto, os velociraptores permanecem seguindo a manada de forma sorrateira. Devido à dificuldade da longa jornada, eventualmente alguns dinossauros do bando acabam morrendo, e estes vão servindo de comida para os carnívoros que se alimentam dos corpos que são deixados para trás. Porém, essa ocasionalidade acaba sendo interrompida pela volta do principal antagonista da história, o Carnotauro, agora acompanhado de um aliado que toma o lugar dos velociraptores como os únicos e mais terríveis predadores. É muito interessante a escolha do filme que optou por ter como antagonista da história essa espécie de dinossauro, pois até a época de lançamento do filme, o Carnotauro não era uma espécie tão conhecida. Tanto que, por curiosidade, inicialmente era planejado que o Tiranossauro fosse o verdadeiro antagonista, já que é um dinossauro bem mais conhecido e difundido na cultura pop. Mas a escolha de se ter o Carnotauro como vilão da história foi certamente a melhor decisão, porque fugia do padrão que geralmente todos estavam acostumados, apresentando uma figura ainda mais assustadora. E é fato que o Carnotauro no filme apresenta o maior terror da trama pela maneira como ele é retratado e apresentado nas cenas que aparece. Logo na primeira vez que é visto no filme pelo começo, isso já é bem perceptível, mas a presença do Carnotauro o leva a ser retratado como um monstro diante dos outros dinossauros. Isso é notável, por exemplo, na ideia de que, ao contrário dos outros personagens, os Carnotauros são antagonistas que não falam, o que é uma característica que o faz ser mais do que apenas um vilão, mas uma besta selvagem motivada pelo puro instinto de um predador insaciável. Algo que é reforçado pela voracidade da criatura que o leva a caçar absolutamente tudo que se mexe na sua frente. Não é um comportamento de um predador, é um autêntico monstro. É bem claro como o filme intencionalmente narra o comportamento do Carnotauro para ser algo voltado a isso pelo seu design, por exemplo, que é um absoluto pesadelo. Definido por um dinossauro com vários espinhos e com seu corpo bem robusto, mas o que principalmente denota isso é o fato de que o modelo de Carnotauro como foi apresentado no filme é exclusivamente icônico pelas proporções abomináveis atribuídas a ele, particularmente um dos designs mais incríveis que eu já vi inclusive. Notavelmente, um Carnotauro real do Mesozoico passa longe do tamanho do que é apresentado no filme. Isso fica mais fácil de se perceber quando colocamos o Carnotauro da Disney em comparação com o Carnotauro real. Além de ser de um porte muito menor, em questão de estatura o Carnotauro real mal passaria da perna do modelo apresentado no filme, um tamanho até desproporcional. Além disso, outra coisa que eu reparei é que os lábios deles se contraem quando estão com raiva ou pretendem devorar alguma coisa, parecido com o que fazem os tubarões quando mordem, o que também ajuda a passar uma ideia assustadora para ele. Com essa concepção monstruosa, encontros posteriores com o predador por parte dos personagens no decorrer da história definem momentos de puro terror.
como na parte em que Bruton e um aliado estão vagando por uma região e são atacados por dois Carnotauros. Antes de aparecerem, apenas uma sombra assustadora de um deles é mostrada na pedra. O Iguanodonte é levado por um dos Carnotauros, apesar de Bruton conseguir fugir. Porém, ainda dá pra ver o Carnotauro devorando a carne do Iguanodonte que foi pego nessa parte, o que faz ela ser bem chocante. Apesar disso, desde que eu vi esse filme pela primeira vez, um trecho que melhor definiu isso é a parte que Aladar e seus amigos estão dentro de uma caverna se abrigando quando os Carnotauros chegam. Essa parte é completamente feita para ser tensa, principalmente pela atmosfera proporcionada pela noite e a chuva forte que cria um cenário angustiante, ainda mais sabendo até então do terror que eles representam. Afinal, percebendo que os Carnotauros estão lá, os personagens nada podem fazer a não ser silêncio, torcendo para que as criaturas desistam de entrar na caverna. Porém, por um acidente, uma pedra acaba caindo e rolando até o lado de fora, onde os Carnotauros percebem ter alguém lá. Quando então um trovão ilumina o lugar, revelando o Aladar para as criaturas bem na sua frente. Se inicia uma perseguição frenética dos predadores contra os protagonistas, que apesar da dificuldade, acaba terminando bem. Mais ou menos. Pelo menos um dos Carnotauros acaba sendo abatido, mas ao custo da vida de Bruton, que acaba morrendo também. Apesar disso, o outro Carnotauro consegue resistir e sai vivo dos escombros. E, pelo menos dessa vez, talvez pela exaustão e feridas causadas pelas pedras, ele desiste de matar por um momento. Eu acho essa parte uma das mais interessantes do filme, principalmente pela forma como ela é conduzida desde o começo, elaborando uma atmosfera mais sombria que deixa claro o perigo iminente que se aproxima cada vez mais, construindo um clima de tensão quanto aos Carnotauros que não podem encontrar os personagens de jeito nenhum, até que por um erro isso acaba acontecendo, levando a uma perseguição intensa. Apesar de saírem vivos, a existência do Carnotauro ainda é um pesadelo para os personagens que sabem que ele ainda é um risco iminente. A ideia de que ele voltará em algum momento não é apenas uma preocupação, mas uma verdade incontestável. Como eu disse, o comportamento dele não se limita apenas a de um predador em busca de comida, mas sim de um monstro que se alimenta mesmo quando não tem fome. O que me faz criar paralelos com a concepção do espinossauro de Jurassic Park 3, que também persegue os protagonistas com uma motivação além de um simples instinto de caça. É bem claro como essa concepção aterrorizante atribuída aos Carnotauros se deve pelo estilo de arte diferente adotado para o filme, que abraça um realismo mesclando live action com animação. Isso contribui diretamente para que o filme se narre de uma forma mais séria do que é visto em outras animações. E se você assistir o filme, você vai perceber como ele transmite uma sensação bem diferente de qualquer outro filme de animação da Disney. Eu diria quase como um tipo de documentário animado da vida dos dinossauros com um toque infantil. Uma coisa que inclusive nunca mais foi vista em animações posteriores. E provavelmente nunca mais veremos. Prova disso é o exemplo do último filme de dinossauro da Disney chamado O Bom Dinossauro, que é completamente diferente e mais amigável a crianças com sua animação. O que faz do filme Dinossauro ser uma obra impressionante como um todo. Algo bem diferente e único. Porém, ao mesmo tempo que é incrível por dar vida de forma convincente a dinossauros, também carrega um sentimento sublime pela concepção de uma verdadeira monstruosidade entre os dinossauros que vai além de um simples predador, que pela maneira como foi retratado causa tanto fascínio quanto medo. Porém, o conceito sombrio do filme é notável porque a ideia inicial dele seria realmente voltada para algo mais visceral e violento, onde na verdade seria produzido em stop motion acompanhando um estiracossauro como protagonista, onde o final teria um desfecho bem mais sinistro, mostrando a extinção dos dinossauros após a queda do cometa. O que foi um conceito obviamente trocado quando caiu nas mãos da Disney. Mas mesmo depois de ter a ideia passada para a empresa, é curioso observar como existem alguns materiais e conceitos descartados que ainda refletem um teor assustador para a trama. Como exemplo disso, o trecho em que a manada de dinossauros passaria por um rio onde seriam atacados por mosassauros, até havendo outro trecho onde eles também seriam atacados por espécies de crocodilos. E as artes conceituais mostram claramente como essas cenas seriam bizarras. Falando nisso, na parte que Bruton e o outro Iguanodonte são pegos pelos Carnotauros, seria ainda pior conforme mostrado nos conceitos iniciais do filme. Apesar de ser um material não utilizado, é evidente como muito do que foi descartado do projeto inicial do filme ainda é observado na história, que dispõe de uma trama voltada para um lado consideravelmente assustador, algo que certamente nunca mais será feito. Um estilo de filme que, mesmo sendo para o público infantil, ainda denota de momentos bizarros e até chocantes. Um conceito de filme que certamente nunca mais existirá dada sua premissa que trata dinossauros de uma forma aterrorizante.
E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu costumava assistir muito o filme Dinossauro da Disney quando era criança, e nesse vídeo eu quis falar um pouco sobre essa obra que me marcou bastante, e também comentar um pouco sobre esse lado mais aterrorizante presente na trama, que se desenvolve principalmente com a existência dos Carnotauros, que eu acho seguro dizer ser uma das maiores monstruosidades relacionadas a dinossauros já apresentados no cinema. Mas ainda é curioso como esse aspecto sombrio do filme está relacionado com sua concepção inicial que definia um filme que não seria para crianças. Ainda que parte disso possa ser notado em partes do filme e até no material descartado da obra. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!